Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala galera, sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a essa nossa aula, a esse nosso encontro de hoje. Você me conhece bem, aqui é o professor Arnon Arruda e é sempre um motivo de muita alegria para mim estar na sua companhia, para que a gente encare mais um conteúdo importante aqui, rumo à sua preparação para a sua aprovação, que é aquilo que a gente mais quer, né? Como você sabe bem, agora nós vamos tratar aqui, do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Esse estado que eu gosto tanto, e ai de mim se nem gostasse, né? A minha mulher é baiana, e baiana retada, hein? Se eu falar qualquer coisa da Bahia, estrala o chicote pra cima de mim, né? Pois é, pessoal, que bom que você tá aqui comigo, a gente vai encarar um conteúdo importante, que é o Estatuto da PM da Bahia, tá? Para você que quer ser PM aí. Então já vem chegando, porque a gente tem muita coisa importante para trabalhar. Então já deixa de lado aí o celular, deixa de lado as redes sociais, eu sei que tira a nossa atenção, né? Para que você possa focar aqui e então extrair ao máximo de todo o conteúdo que a gente preparou com tanto carinho para você aqui sobre o Estatuto da PM da Bahia, beleza? E aí, posso contar com a sua companhia aqui nessa aula, ou nessas aulas, né? Porque os nossos encontros estão só começando? Então vamos, que a gente tem muita coisa bacana para trabalhar, beleza? Vamos lá, pessoal. Nós estamos estudando aqui, gente, o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, ou seja, da PMBA, né, para a gente utilizar as nossas siglas aqui, tá? Agora, evidentemente, gente, o Estatuto ele é uma lei, tá? Quando a gente diz que alguém é um servidor estatutário, e os policiais militares do Estado da Bahia são servidores estatutários, tá? Essa é a categoria aí dos integrantes da PM dentro da estrutura dos agentes públicos, tá? Os servidores, eles têm o seu estatuto, que é uma lei, e nesse caso aqui é a Lei 7990 de 2001, ou Lei 7.990 de 2001, como você quiser chamar, tá? O importante é saber que essa legislação instituiu o Estatuto da PM da Bahia, tá? Agora, a gente fala tanto aí na lida dos estudos, né, aí na nossa jornada diária de preparação sobre estatuto, o que estatuto acolá, e às vezes a gente não para entender exatamente, né? E quando eu falo estatuto, eu estou me referindo ao quê, gente? Eu estou me referindo à legislação que vai tratar de instituir um regime jurídico de uma carreira pública. É disso que trata o Estatuto. Por isso, gente, essa legislação vai criar as regras e normas para a atuação desses servidores, incluindo seus direitos e deveres. E, claro, pelo menos o norte, né, sobre como é que você ingressa nessa carreira. Então, essa legislação que institui o Estatuto, ela vai dizer pra gente quais são as carreiras, as estruturas, como é que você ingressa, quais são os direitos, especialmente o Faz-me Rir, que eu sei que você está pensando nele agora, tá? Ou seja, os direitos, mas também os deveres, afinal de contas, para cada direito há um dever correspondente, e toda a estrutura do cargo a gente vai encontrar. Por isso, gente, a gente pode dizer que o Estatuto dessas carreiras públicas garante seus direitos fundamentais, como, por exemplo, a estabilidade, tá? É claro, né, gente, tem derivação da própria Constituição, mas é no Estatuto que a gente encontra a regulamentação disso, beleza? Então, entendeu qual que é a lógica aqui do Estatuto? O Estatuto, gente, aqui é a espinha dorsal, né? É o coração, a célula-mãe, como você quiser chamar, tá? Da estrutura desses cargos públicos e aqui, para o assunto da nossa aula de hoje, sobre justamente a PM da Bahia, beleza? Vamos que vamos aqui. Nossa aula, como eu falei, as nossas aulas estão só começando, tá? A gente já encontra aqui desde logo no seu artigo 1º a definição, né, a ideia daquilo que vai se tratar ao longo do Estatuto. Quer ver? Me acompanha aqui, quando a gente fala sobre o Estatuto aqui da PM da Bahia. Olha que legal, pessoal. Este Estatuto regula o quê? O ingresso, as situações institucionais, as obrigações, deveres e o que também? Direitos, garantias, prerrogativas daqueles que são integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia, tá? Eu sei que esse não é o objetivo da aula de hoje, nem é um tema principal, mas sabe a principal distinção entre direitos e garantias? Enquanto os direitos são aquelas vantagens que são estabelecidas a nosso favor, as garantias são os instrumentos que eu tenho à disposição para efetivar, ou seja, para que seja respeitado o meu direito. Entendeu? Um exemplo aqui, vamos tomar como exemplo a Constituição para você visualizar, tá? Todos nós temos o direito de ir e vir, não temos? Em tempos de paz, né, a nossa locomoção no território nacional não pode ser cerceada, impedida. Todo mundo sabe, né? Agora, e se por acaso eu privar você do seu direito de locomoção? Imagina, por exemplo, que você foi preso aí por um policial de maneira completamente arbitrária. Não tem base nenhuma. Aí você lança a mão de um habeas corpus e por meio desse habeas corpus você consegue uma vara de soltura. O seu direito fundamental é o direito de locomoção, direito de ir e vir, o direito à liberdade, não é mesmo? A depender do caso. Agora, o habeas corpus não é um direito, tecnicamente falando. O habeas corpus é uma garantia, ou seja, um instrumento para efetivar os direitos.
beleza? Isso não é o objetivo central da nossa aula de hoje, isso não é o tema, mas é bom a gente falar um pouquinho para que você fique ligado, tá? Então, evidentemente, nesse estatuto que estamos estudando agora, você vai encontrar tudo isso, beleza? Agora, olha que legal, gente. No estatuto a gente encontra esse tipo de coisa, que às vezes são coisas simples, bestinhas, e que justamente por ser besta, a gente vai lá e passa direto, e pode ser que caia em questão ICR, né? Gente, a Polícia Militar da Bahia tem um lema. Olha aqui, ó, artigo 1A, primeiro A, né, diz qual é o lema. PMBA, ou seja, Polícia Militar da Bahia, não é? Uma força a serviço do cidadão. Eu sei que quando a gente bate o olho, a gente fala, o lema, ok, né? Uma coisa mais honorífica e tal, e aí a gente não presta atenção, mas presta, gente. Porque se for para perder ponto, que seja em questão difícil, não na hora de lembrar qual é o lema, tá? Então, PMBA, uma força a serviço do cidadão. Lembrando, gente, o teu parágrafo único diz pra gente que não só o lema, mas o lema ele pode ser utilizado com outros símbolos ou marcas da corporação de maneira simultânea, né? Às vezes um lema pode estar escrito ali, por exemplo, né? Numa viatura, num equipamento, ou seja, por exemplo, na própria farda, ou por meio da divulgação da imprensa, meio de comunicação, audiovisual, enfim. Não é só o lema que pode estar estampado, não. Qualquer marca da PM, da polícia, pode estar estampado. Beleza? Então vamos lá, gente. Os militares estaduais, eles compõem, isso aí são palavras do próprio estatuto, tá? Uma categoria especial de servidores públicos, tá? Gente, quando a gente fala aqui sobre categoria especial, não é que é uma definição técnica que vai significar outra coisa, não. Pensa no que significa a palavra especial. É uma categoria singular, especial, né, que tem regras específicas. É só isso que você tem que saber agora. E de fato, gente, faz todo sentido dizer isso, porque militares têm regras totalmente próprias, né? Muitas vezes, aliás, muitas coisas que um servidor civil pode fazer, por exemplo, o militar não pode. Instituições civis que não são estruturadas da mesma forma, mas são militar, é. Então, claro, né, gente, dizer que os militares compõem uma categoria especial de servidores é perfeitamente correto. Não por acaso que a gente está estudando um estatuto só deles aqui, né? Vamos que vamos. E quando a gente vai aqui para a PM da Bahia, pessoal, olha aqui. Essa carreira, ou seja, a carreira dos militares estaduais aí da Bahia, vai ser composta por cargos técnicos, ou seja, que tem um conhecimento técnico deste assunto, né? Que estão estruturados de maneira hierárquica. Isso aí você já sabe, né? E quando a gente fala em instituição militarizada, a hierarquia, ela faz parte, ela é inerente a uma instituição militarizada, né? Por isso eu trouxe o artigo 3º aqui para vocês. Hierarquia e disciplina. Falei em polícia militar, e aqui não só do estado da Bahia, tá? De qualquer lugar do país. Falei em polícia militar, eu falei numa instituição que é estruturada com base na hierarquia e disciplina. Por isso o próprio artigo 3º diz que hierarquia e disciplina representam ou compõem a base institucional da polícia militar, tá? Então não existe polícia militar, e aqui na Bahia também não é diferente, que não seja estruturada sob a base, o alicerce da hierarquia e da disciplina. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Agora, vamos ver o que é hierarquia, o que é disciplina, porque simplesmente falar disso aí não vai fazer você acertar na hora da prova, né? Então olha aqui, gente. Quando eu falo sobre hierarquia e disciplina, eu tenho aqui, felizmente, a própria definição aqui do próprio estatuto, da própria legislação. Quer ver? Olha aqui. A hierarquia policial militar é a organização que encarreira da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar, né? Consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Então, olha aqui. O que é o fato de a polícia militar ser hierarquizada? Significa que eu tenho vários níveis, né? Níveis aqui mais baixos, até em direção a níveis mais altos e por aí vai. Beleza? Então percebeu que eu fui fazendo aí uma espécie de pirâmide? Para que você tenha em mente o seguinte: quem está no topo deste nível tem, evidentemente, comando sobre quem está abaixo. Essa é a própria noção de hierarquia. Hierarquia não é simplesmente ter diferentes estruturas. É ter estruturas nas quais as superiores têm comando sobre as inferiores. Então não é simplesmente ter estrutura diferente. É ter estrutura na qual quem está embaixo cumpre ordens de quem está em cima. Tranquilo? E o que é disciplina, gente? O que é disciplina? Disciplina, gente, é a rigorosa observância do quê? Do acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições que fundamentam o organismo policial militar, tá? E coordenam o seu fundamento regular e harmônico, sempre se traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos,
e de cada um dos componentes desse organismo. Então, gente, o que é a disciplina? É o perfeito cumprimento das leis, dos regulamentos, de toda a estrutura de normas, enfim, o cumprimento perfeito daquilo que está normatizado sobre a polícia, sobre os policiais, sobre todo mundo que está envolvendo ali a polícia, beleza? Então, hierarquia. Diversas estruturas nas quais eu tenho comandos de quem está inferior hierarquicamente, devendo respeito e cumprimento de ordens a quem é superior hierarquicamente. Tranquilo? E disciplina é o cumprimento, olha aí, né? De todas as normas, regulamentos, normatizações, legislações que vão estruturar aqui a polícia. Tá bom? Por isso a gente diz também, gente, que disciplina e respeito à hierarquia, conforme você está vendo aqui na tela, devem ser observados e mantidas em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares, tá? Todas, tá? Todas as circunstâncias da vida. Aquilo que o PM faz, por exemplo, fora do seu momento ali de farda, pode repercutir também na sua atuação funcional, tá? Beleza? Vamos que vamos. Agora, gente, vamos falar um pouquinho de um negócio que não costuma cair em prova, não. Costuma despencar, não é mesmo? Aquela piadinha velha, mas é boa, né? Do professor. Isso não cai na prova, não cai porque despenca, tá? Que são os requisitos para ingresso aqui na Polícia Militar, beleza? Antes da gente falar um pouquinho aqui sobre os requisitos, eu quero dividir ele em dois grupos, eu quero que você tenha em mente. Tem aqueles requisitos ali, gente, que são básicos, né? Que servem para todo e qualquer cargo público no Brasil, em regra, né? Esse aí você tem sempre que ter em mente. Por exemplo, primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado. Com exceção daqueles cargos previstos lá na Constituição, salvo engano, no artigo 12 ou por volta do artigo 12, tá? Que são cargos privativos de quem é brasileiro nato, todos os demais cargos públicos podem ser ocupados por aquele que adquiriu a nacionalidade brasileira. Mas lembrando, seja nato ou naturalizado, tem que ser brasileiro. Um estrangeiro não pode ocupar um cargo público, tá? Se ele naturaliza, ele deixa de ser um estrangeiro. Por isso a gente diz que estrangeiro nunca ocupa um cargo público no Brasil, beleza? Então olha aqui. Primeira coisa, todo cargo público, gente, você vai ter essa questão de ser brasileiro nato ou naturalizado. Sempre, tá? Então esses requisitos que são padrão para todo e qualquer cargo público, você não pode esquecer, tem que ficar na sua cabeça, tá? É claro que vai ter requisitos aqui específicos para PM, que a gente vai ver, tá? Por exemplo, questão da altura, né? Qual vai ser a necessidade, por exemplo, de estabelecer a altura mínima para quem vai ocupar, sei lá, um cargo dentro ali, né, de um órgão contábil, por exemplo, né, do estado da Bahia. Nada a ver. Mas para PM é claro que influencia, né? PM é uma atividade física, eminentemente física, né? Então é claro, gente, que o aspecto físico tem tudo a ver. Então, vamos passar aqui por esses requisitos e vamos vendo se são padrão ou se são específicos ali de uma instituição militar como é a PM, tá? Primeira coisa, ser brasileiro nato ou naturalizado. Claro, isso aí é padrão. Ter idade mínima de 18 e máximo de 30 anos de idade. Aqui a gente pode colocar como certo específico, né? Afinal de contas, são as instituições aí policiais que acabam tendo essas exigências, tá? Estar em dia com o serviço militar obrigatório. Isso aqui é padrão. Todo e qualquer cargo público vai exigir, tá? Ser eleitor e se achar em gozo dos direitos políticos. Todo cargo público vai exigir, é padrão também. Possuir idoneidade moral comprovada por folha corrida da Polícia Militar e Judicial. Isso também, não vou dizer que seja de todos, mas boa parte dos cargos cobram também dessa forma essa questão da idoneidade, tá? Aptidão física e mental comprovada por exames médicos, testes físicos, aí já mais específico, né? Exames psicológicos na forma prevista em edital. Agora aqui, gente, ó, possuir estatura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres, tá? Gravem isso, 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. Tranquilo? Porque as outras, gente, são bem tranquilas, né? Se alguém perguntar sobre elas, você vai saber se são exigências ou não são. Agora, isso aqui às vezes muda 1 centímetro a mais ou a menos, pode bagunçar a cabeça, né? Então é 1,60 para homens e 1,55 para mulheres aqui, tá? Possuir escolaridade ou formação exigida, né, ao acompanhamento do curso de formação que se candidata, claro, né, na forma prevista em edital. Então grave isso, tá? A escolaridade, ela vai ser exigida no momento que o edital mencionar, tá? Pode ser ali na posse, pode ser na inscrição, o edital que vai mencionar. E possuir a Carteira Nacional de Habilitação válida, né, pelo menos na categoria B, beleza? Não é C, não é D, é B, tá? B de bola, ou B de Brasil, né? Vamos que vamos. Ou B de Bahia, né? Vamos lá. Então, gente, nós temos aí esses requisitos. E é claro que para você ingressar na PM, você vai ter que prestar um concurso público, seja de provas ou de provas e títulos. O estatuto aqui deixa aberto, tá? Você vai ter que fazer o curso, né, profissionalizante, a famosa escolinha, tá? Agora, gente, olha que legal. Todo cidadão, quando ele for ingressar na Polícia Militar, vai prestar um compromisso de honra, né, no qual ele vai
afirmar, né, sua aceitação consciente das obrigações e deveres da Polícia Militar, né, e manifestar sua intenção firme de cumprir esse compromisso, né? E esse compromisso, gente, vai ter um caráter solene, né, algo formal, vai ser prestado perante toda a tropa e vai ser no ato, no momento da sua investidura. Você está curioso para saber qual é esse compromisso, né? Olha aqui. Ao ingressar na Polícia Militar do Estado da Bahia, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprindo rigorosamente as ordens legais das autoridades a que estiver subordinado, e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da sociedade, mesmo com o risco da própria vida. É isso aí, gente. Os policiais militares arriscam a vida por nós, tá? Então, vamos respeitar, não é mesmo? E nós temos também outro compromisso, que é o compromisso, gente, que ele vai ser ali prestado para aquele que for ali promovido ou nomeado ao primeiro posto de oficial. E esse compromisso diz o seguinte, olha aqui. Perante as bandeiras do Brasil e da Bahia, pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia e dedicar-me inteiramente ao seu serviço, beleza? E se tá beleza mesmo, quero ver praticar agora, tá? Vamos ver aqui, questão número 1. Com relação ao disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale a alternativa errada, né? Ou seja, a incorreta. Vamos ver aqui. Letra A. A hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Isso está certo. B. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares. Mais uma vez certo. C. Os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem categoria especial de empregados públicos, denominados policiais militares, cuja carreira é integrada para os cargos técnicos estruturados hierarquicamente. Aí já tem o erro, né? Não é empregado público, não, é servidor público, tá? É um vínculo estatutário, não é regido pela CLT, então não é empregado público. E a letra D, referidas normas estatutárias regulam ingressos, situações institucionais, obrigações, deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da PM da Bahia. Correto? Então aqui, letra C é errada, tá bom? 2. Os integrantes da PM da Bahia constituem categoria especial de servidores públicos militares estaduais, denominados policiais militares, cuja carreira é integrada pelos cargos técnicos estruturados hierarquicamente. A hierarquia e a disciplina são a base da PM. A hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da PM, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos de cada um, componentes desse organismo, não é? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os PMs. A situação jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis, pelo Estatuto e pela legislação específica peculiar que lhes outorguem direitos e prerrogativas que lhes imponham deveres e obrigações. Gente, toda essa infinidade aqui de enunciado para fazer uma pergunta simples. Olha aqui. É requisito para que alguém ingresse na Polícia Militar carteira de habilitação válida categoria D? Não, né? A gente viu que é B. B. Possuir idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida policial militar e judicial na forma prevista em edital? Isso aqui está correto, né, gente? Isso aqui é requisito mesmo. C. Ter mínimo de 18 e máximo de 35? Não, né? O máximo é 30, ok? E D. Estatura mínima de 1,70 para homens e 1,65 para mulheres? Não, né? A gente viu que é 1,60 e 1,55, tá? 3. Rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento ao dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Com base no Estatuto da PM da Bahia, o conceito anterior se refere a boa-fé, legalidade, hierarquia ou disciplina? Tá fácil, hein? Letra D de disciplina. 4. De acordo com o Estatuto da PM da Bahia, todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará compromisso de honra, no qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los. O referido compromisso terá caráter solene e será prestado pelo PM na presença da tropa no ato, letra A, de sua inscrição no concurso público,
B, de sua posse pública, C, de sua investidura ou D, de sua ida para a reserva? Letra C, de sua investidura. É isso aí, tá? E questão número 5. Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se como requisito ou condição para o ingresso na PM da Bahia. Letra A, ser eleitor e achar sem gozo dos direitos políticos. Verdade, né? Já achamos a certa. Vamos ver as outras. CNH no mínimo C? Não, é B, né? Estatura mínima de 1,55 para homens? Não, tá errado, né? 1,50 para mulheres? Também é errado. Mínimo 21 anos? Não, mínimo é 18. Tá? Máximo 30 é verdade. E possuir escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento de curso de formação a que se candidata. Olha que pegadinha, na data de inscrição no certame? Não, na data que o edital estabelecer, tá bom? Então, pessoal, confira o gabarito. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala galera, professor Arnon Arruda aqui. Sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Você me conhece bem, você sabe, né, que para mim é um motivo de muita alegria estar na sua companhia para que a gente encare mais conteúdo importante na sua jornada de estudos rumo à sua aprovação, que é aquilo que a gente mais quer, não é? Nada deixa um professor mais alegre do que ver o sucesso dos seus alunos. E é isso que eu espero para você que está me acompanhando agora, tá bom? Já vem chegando aqui porque hoje a gente tem mais conteúdos importantes sobre o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, tá? É conteúdo importante, conteúdo que pode cair na prova, então você não pode vacilar, tá? Nós já começamos a introduzir esse assunto aí em outro encontro, tá? E hoje a gente vai avançar um pouco mais e depois avançaremos mais ainda no estudo da Polícia, no estudo do Estatuto da Polícia Militar, tá? Que é essa legislação que dispõe sobre a estrutura da carreira do policial militar aqui do estado da Bahia, beleza? Posso contar com você? Então vem aqui, vamos que vamos, para que a gente então comece oficialmente a nossa aula de hoje, tá certo? E hoje a gente já começa aqui essa aula fazendo aqui uma diferenciação, ou melhor, né, estudando uma diferenciação que é trazida no próprio estatuto e que, assim como aquela piadinha sem graça que eu fiz na aula passada, eu vou fazer novamente, tá? Isso não cai em prova, isso despenca, então você tem que prestar atenção, tá? Quando a gente fala aqui sobre o ingresso da Polícia Militar, é importante a gente saber que nós não temos tão somente um grupo, uma categoria aqui dentro da Polícia Militar, nós temos mais de uma, tá? Conforme você pode ver aí, você tem a categoria dos praças especiais e dos oficiais, tá? Então, quando alguém diz que ele é integrante da Polícia Militar do Estado da Bahia, saiba que esse alguém ele pode ser um praça especial, ou ainda ele pode ser um oficial. Agora vamos ver aqui qual posto, qual patente aqui que vai estar vinculada a cada um desses grupos. Vamos que vamos? Olha aqui. Como eu falei para vocês, gente, isso aqui é literalidade, ou seja, a estrutura do próprio estatuto, tá? É assim que você encontra lá no estatuto, como a gente está trazendo aqui para vocês agora. Eu preferi, pessoal, voltando aqui para mim agora, eu preferi trazer aqui para vocês em forma desse quadro, porque eu acho que vai ser mais fácil para você diferenciar, tá? Então somente trazer uma lista como você encontra lá no estatuto, tá? Então olha aqui. Aqui o estatuto, gente, isso aqui é texto do próprio estatuto. Os postos e graduações da escala hierárquica são os seguintes, porque como vocês estão lembrados, gente, na última aula a gente viu que a Polícia Militar ela é estruturada sob hierarquia e disciplina, tá? Então dentro dessa estrutura escalonada de comando, que nós chamamos de hierarquia, nós temos aí essas distinções. Então olha aqui, os postos e as graduações são os seguintes. Quais são então os postos e graduações aqui dentro da PM da Bahia? Primeiro,
nós temos aqui os oficiais, né? Vou até riscar aqui. Temos os praças especiais e temos os praças. Vamos começar aqui pelos praças, né? Vamos começar de baixo para depois ir subindo? Vamos lá, olha aqui. Dentro dos praças nós temos o soldado de primeira classe da Polícia Militar, tá? Aí depois, né, que ele consegue subir um pouquinho, ele pode se tornar cabo da Polícia Militar, tá? Cabo PM. Depois ele pode progredir aqui para primeiro sargento PM. Depois ele pode se tornar um subtenente PM, ok? Aí, se ele saindo de praça para os praças especiais, ele pode ser um aluno do curso de formação de soldados PM, pode ser um aluno, né, do curso, né, de formação de cabos PM, aluno do curso de formação de sargentos PM, aluno oficial PM e aspirante a oficial PM. Tá? E vindo aqui para os oficiais, ele pode ser um primeiro tenente PM, um capitão PM, um major PM, um tenente-coronel PM e, claro, né, o coronel PM, né? PM, evidentemente, não é gente, de polícia militar, certo? Então aqui a gente encontra, desde logo, gente, conforme consta aqui na própria legislação, quais são, então, os postos e as graduações dessa escala hierárquica que a gente conhece, tá? Que a gente tem aqui na estrutura da hierarquia da polícia militar, beleza? Tranquilo? Isso aqui, gente, ó, como eu falei, eu trouxe para você aqui em forma de quadro, para facilitar a memorização, mas saiba, né, pessoal, que você tem, ó, que ler, reler, estudar o nosso material e fazer questões também, tá? Vamos que vamos. Agora vamos conceituar, né, gente? Trabalhar um pouquinho o conceito que é trazido na própria legislação sobre posto e graduação que a gente acabou de ver, tá? Tranquilo até aqui, não é, gente? Bem de boa, né? Vamos lá. Começando aqui, então, para a gente falar sobre a distinção, né, ou seja, a conceituação de posto e de graduação. E lembrando, gente, eu até comento com vocês, né, nas nossas aulas, sempre que eu posso, que quando nós temos aí a legislação trazendo conceitos de alguma coisa, isso aí muitas vezes é um prato cheio para bancas, né? Para se fazer questão, porque se a própria lei traz um conceito, por exemplo, isso é muito fácil. Então fica ligado aí para que você grave esses conceitos, tá? Vamos que vamos. Olha aqui, vamos lá. Posto. O que é posto, gente? Posto é o grau hierárquico do oficial, tá? Então, quando eu falo com você sobre posto, é o grau hierárquico do oficial, tá? Posto é o grau hierárquico do oficial, tá bom? E quem confere, ou seja, quem que vai ali atribuir esse posto? Esse posto ele é conferido por um ato do governador do estado, vai ser registrado, né, em carta patente, ok? Então, quem que confere aí o posto? O governador do estado, tá? Agora, se eu estou falando de graduação, aí já é diferente. Graduação não é o grau hierárquico do oficial, é o grau hierárquico do praça. Então, enquanto o posto é o grau hierárquico do oficial, a graduação é o grau hierárquico do praça. Enquanto o posto é conferido por um ato do governador, o grau hierárquico do praça ele é conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar, ok? Então, aquele lá que vai ser o coronel, que é o comandante da Polícia Militar aqui da Bahia, aí ele que vai conferir, então, esse grau hierárquico do praça, que nós chamamos de graduação, tá bom? Agora, gente, todos os postos, né, e graduações, evidentemente, que menciona esse artigo, vai ser acrescida a designação PM, como a gente viu. Então, quando eu estava lendo ali para vocês, né, soldado, PM, cabo, PM, primeiro tenente, PM, capitão, PM, major PM, né, capitão, PM. Então, quando eu estava falando isso para vocês, não era simplesmente uma redundância da minha parte, não, tá? É porque essa é a exata designação que a gente encontra na legislação, conforme a gente viu aqui no estatuto, beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Continuando. Agora, gente, nós vamos entrar em algumas minúcias envolvendo o estatuto, que é aquela história, né? Pode ser que caia, pode ser que não, mas é importante você entender, tá? Especialmente, gente, porque quando nós falamos da Polícia Militar, e isso tem que ficar bem claro para você, como qualquer instituição militar a PM da Bahia não é diferente nessa questão, nesse quesito, ela é estruturada com base na hierarquia e na disciplina. Nós sabemos que quando a gente fala sobre hierarquia, eu estou falando dessa estrutura escalonada aí, né? Dessa cadeia aí de comando que nós temos, não é? Então, nós encontramos sempre essas definições, muitas vezes até como questões de preferência em relação à antiguidade, que a gente vai ver aqui também nessa aula. Então é importante a gente ficar atento a essas minúcias. Olha aqui, o que diz aí o parágrafo 2º desse artigo que a gente estava lendo, tá?
Quando se tratar, gente, de um policial militar dos quadros complementar e auxiliar, tá? Se for exclusivamente do quadro complementar e auxiliar, o posto, lembrando, gente, o posto é de oficial, tá? A graduação que é do praça. O posto ele vai ser seguido da designação policial militar, tá? E da abreviatura da sua especialidade. Então, quando ele for do quadro complementar, auxiliar, ou seja, tiver a sua especialidade, ele vai ter, evidentemente, não apenas, né, a designação PM, mas também da sua especialidade, por exemplo, de saúde ou de qualquer outra natureza, beleza? Aí vai ter que constar especificamente essa questão. Agora, quando, né, sempre que o policial militar da reserva remunerada, ou se for PM reformado, né, se ele fizer o uso do posto ou da graduação, ele deve fazer sempre com as abreviaturas indicadoras da sua situação. Qual situação? Se ele for da reserva remunerada, ou se ele for reformado, tá? Então, sempre ele deve constar essa informação aí se ele estiver mencionando o seu posto ou sua graduação, tá? Lembrando, posto para oficial, graduação para praça, tá bom? Vamos que vamos. Lembra que eu comentei com vocês, né, sobre essas questões hierárquicas aí, como nós vimos agora, né, sobre essa questão envolvendo a estrutura escalonada que é própria, né, de uma instituição hierarquizada, como é o caso da Polícia Militar? É claro, né, gente, que quando a gente fala sobre a instituição hierarquizada, eu tenho que estabelecer regras de precedência, ou seja, de quem vai ter direito de preferência em certas questões, tá? Afinal de contas, a estrutura hierarquizada pressupõe isso, tá? Escalonamento. E agora, a gente vai ver como é que é feita isso, como é que é determinada essa precedência. Olha aqui. O artigo 11 é bem claro pra gente. A precedência, ou seja, vamos chamar assim, essa preferência, ou seja, quem vai ser preferido em relação a outro, entre policiais militares da ativa, estejam no mesmo grau hierárquico, porque pensa bem, se eu estou numa estrutura hierarquizada, se eu estiver no grau hierárquico acima, evidentemente eu tenho precedência sobre quem está, evidentemente sobre o meu comando, né, está abaixo de mim. Agora, se estiver no mesmo grau, como é que eu vou estabelecer essa relação de hierarquia? Olha aqui. Se estiver no mesmo grau hierárquico, essa precedência é assegurada pela antiguidade no posto ou antiguidade na graduação, tá? E ainda pelo quadro, né? Salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei, tá? Então, olha aqui. Se eu tiver ali, por exemplo, né? Vamos imaginar, nós tenhamos aí dois primeiros tenentes ali, evidentemente, né, naquele contexto. Quem vai ter essa precedência um sobre o outro? Aquele que estiver mais tempo na função de primeiro tenente, por exemplo, tá? Por isso, gente, é importante a gente citar que a antiguidade, e lembrando, se aplica também aos praças, tá? Por isso aqui daqui é a graduação. A antiguidade é muito importante quando a gente fala de qualquer instituição militar, né? E com a PM da Bahia não é diferente. Por isso, essa antiguidade em cada posto ou graduação, ela vai ser contada, isso aqui é importante saber, a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, tá? A não ser se for fixada outra data para isso, tá bom? Mas a regra é, no dia que foi assinada aí, por exemplo, né, a minha promoção, me tornei, por exemplo, primeiro tenente hoje, a partir de hoje começa a contar a minha antiguidade. Se amanhã alguém virar primeiro tenente também, meu amigo, eu cheguei primeiro, né, aquela história, o cara mal chegou, já quer sentar na janela, né? Aí não, beleza? Vamos que vamos. Agora, gente, lembrando, a gente está falando aqui sobre essas regras, né, que vão aí estabelecer essa ordem aí de preferência, ok? Agora, e se porventura, ou seja, nesse caso de precedência, né, que a gente está falando, né, porventura, gente, havendo igualdade, ou seja, em certo tempo, imagina, nós dois fomos promovidos hoje a primeiro tenente, e aí, faz o quê? Essa antiguidade vai ser estabelecida da seguinte forma, olha aqui, como é que eu vou resolver essa parada aí, essa briga de egos aí, né, não só de egos, né, mas também de comando, né, então vale a pena, olha aqui. Primeiro, como é que eu vou resolver? Entre policiais militares que integram o mesmo quadro, eu vou resolver pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na instituição. Até pela posição e no registro, no seu número de registro, vai ser verificada a precedência. Nos demais casos, gente, essa precedência vai ser feita pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Então, se eu sou mais antigo, pelo menos no posto anterior, aí eu vou ter precedência. E se ainda assim permanecer a igualdade, né, subsistir significa permanecer, eu vou recorrer o quê? Sucessivamente, tá? Ou seja, primeiro um, depois o outro. Sucessivamente, primeiro o quê? Ao grau hierárquico anterior, tá? Depois, a data de praça.
e a data de nascimento, ou seja, eu vou tentando primeiro esse critério, segundo data de praça e terceiro data de nascimento, para definir a precedência, tá? Sendo considerado mais antigo, respectivamente, o de data de praça mais antiga e o de maior idade, ou seja, tentando resolver de toda forma essa questão aí, né? Agora olha aqui. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policial militar, né, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não tiver especificamente enquadrado, né, nas alíneas que nós tratamos aqui anteriormente, tá? Então eu posso retroagir e retornar até aqui, ó, entre os alunos do órgão de formação, tá? Se for necessário, eu posso voltar até ali para o órgão de formação para tentar estabelecer, tá bom? Agora, algumas disposições aqui específicas. Gente, nos casos, né, de nomeação coletiva, por conclusão de curso ou de promoção ao primeiro posto ou graduação, vai prevalecer para definir a antiguidade a ordem de classificação obtida no curso, tá? Aquela galera ali que forma coletivamente, eu estabeleço a ordem de classificação no curso, quem que se classificou melhor. Se tiver igualdade de posto ou de graduação, os policiais da ativa sempre vão ter precedência, né, gente, sobre aqueles que estão na inatividade, tá? Na reserva, por exemplo. Em igualdade de posto ou de graduação, ou seja, tanto de oficial quanto de praça, a precedência entre policiais militares de carreira na ativa e convocados vai ser definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação destes, tá? E por fim aqui, gente, em caso de igualdade no posto, os oficiais do quadro de segurança vão ter precedência sobre os oficiais do quadro de oficiais auxiliares da polícia, e estes, né, ou seja, dos auxiliares, vão ter precedência sobre os oficiais do quadro complementar da Polícia Militar, beleza? Gente, essas regrinhas você só vai memorizar lendo, relendo e principalmente fazendo questões, tá? Então sempre revise o nosso material, tá bom? Agora, gente, como é que eu estabeleço a precedência entre aqueles que são praças especiais em relação aos demais? Primeira regra, o aspirante a oficial é hierarquicamente superior aos praças. Tranquilo, né? Segundo, o aluno oficial é hierarquicamente superior aos subtenentes. E terceiro, o aluno do curso de formação de sargentos é hierarquicamente superior ao de cabo. Fechou? E se fechou mesmo, tá por dentro, vamos que vamos, olha aqui. Questão número 1. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, no tocante aos postos e graduação da escala hierárquica, o aluno do curso de formação de sargentos PM, o major PM e o primeiro sargento PM são, respectivamente, letra A, praça especial, praça e oficial. B, praça, oficial e praça. C, praça, oficial e praça especial. D, praça, especial, oficial e oficial. Ou letra E, praça especial, oficial e praça. E aí, gente? Qual que é? Tá fácil, olha aqui. Primeira coisa, gente, você lê aluno, você vai associar a praça especial. Segundo, major. Major tá quase lá em cima. Então, você lembra de oficial. Terceiro, primeiro sargento. Sargento a gente sabe que é praça. Então sobra aqui letra E. Praça especial, oficial e praça. Tá? 2. No que se refere ao tema da hierarquia policial militar, assinale a alternativa incorreta, ou seja, errada. Vamos lá. Letra A. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data. Ok? B. Em igualdade de postos, os oficiais do quadro de segurança possuem precedência sobre os oficiais de quadro dos oficiais auxiliares da Polícia Militar. C. A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada a quem tiver menos tempo no posto ou graduação e pelo quadro como regra, menos tempo. Vamos ver a letra D. Em igualdade de posto, oficiais do quadro de oficiais auxiliares da Polícia Militar possuem precedência sobre os oficiais do quadro complementar de oficiais da PM. Gente, o que está errado aqui é a letra C, não é, gente? Precedência vai ser de quem tiver menos tempo? Pelo contrário, né? Precedência é de quem tem antiguidade, tá? 3, vamos lá. Apresenta-se respectivamente como posto e graduação próprios da hierarquia policial militar. Letra A. Primeiro tenente PM e aspirante oficial PM. Letra B. Subtenente PM e tenente coronel PM. C. Primeiro sargento PM, soldado primeira classe PM. D. Coronel PM e capitão PM. Letra E. Cabo PM e aluno oficial PM.
Gente, nessa aqui, a correta na 3 é a letra A. Gente, falei de posto, eu falei de oficial. Então a gente já tira aqui, por exemplo, sargento e cabo, né? Então olha aqui, sobrou primeiro tenente aqui e aspirante oficial PM, que ainda está na graduação, que tem a ver com praça, tá bom? 4, vamos lá. A precedência entre os praças especiais e aos demais é regulada da seguinte forma, exceto, ou seja, o que está errado em relação a essa precedência? Vamos ver aqui. Letra A. Aspirante oficial é hierarquicamente superior aos praças. B. O aluno oficial é hierarquicamente inferior aos subtenentes. C. O aluno oficial é hierarquicamente superior aos subtenentes. D. O aluno do curso de formação de sargentos é hierarquicamente superior ao cabo. Gente, olha aqui. A correta é a letra. A correta a se marcar, que é errada no caso, na letra B. Aqui a gente sabia, né, que ou era B ou C, porque elas são mutuamente excludentes. O aluno oficial ele é hierarquicamente superior e não inferior aos subtenentes, tá? E 5. Assinale a alternativa correta sobre a escala hierárquica com referência ao Estatuto da PM da Bahia. Vamos lá. Letra A. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado e registrado em carta patente. Graduação é o grau hierárquico do praça, conferido pelo comandante-geral da PM. B. Posto e carta patente constituem espécie de grau hierárquico do oficial, conferidos por ato do governador do estado. C. Posto e graduação constituem espécies de grau hierárquico do oficial, conferidos por ato do governador do estado. Ou D. Graduação é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado e registrado em carta patente. Posto é o grau hierárquico do praça, conferido pelo comandante-geral da PM. Gente, essas 5 aqui. A correta é a letra A, tá? Posto é o grau hierárquico do oficial, que é conferido pelo governador, registrado em carta patente. Graduação é o grau hierárquico do praça, conferido pelo comandante-geral da PM, tá? Confira aí o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar na aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!